Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de História, nossa última aula. Hoje a gente vai saber um pouquinho sobre a Nova República. Na aula passada, a gente estudou um pouquinho sobre a ditadura e viu que no final o governo foi assumido por José Sarney em 1985. A Nova República dura até os dias atuais, tá? Em março de 85, na véspera da posse, Tancredo Neves passou mal, foi internado no hospital com uma forte infecção, não resistiu e faleceu. Então, quem assumiu foi o seu vice José Sarney, que era ligado à ditadura militar e conduziu o país até o fim do regime. No começo, Sarney era popular por causa do Plano Cruzado, lá de 1986, que foi conduzido pelo ministro Dilson Funaro, para combater a inflação, que foi herdada lá do governo militar. O governo, então, de surpresa, anunciou que os preços estavam congelados. Ninguém podia aumentar nem o preço das coisas, nem o salário. Nos primeiros meses parecia funcionar, né? As donas de casa, que eram fiscais de Sarney, ficaram entusiasmadas e denunciaram os aumentos no supermercado. Pela primeira vez em muitos anos, a inflação parecia que tinha sido domada e tudo começou a ficar claro. A medida tinha sido muito artificial e a inflação voltou indiretamente no final do governo Sarney. E a situação do país estava lastimável. Então, a inflação transformou-se em hiperinflação lá em 89 e chegou a 1.900%. No dia 5 de outubro de 88, o presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, oficializou e promulgou a nova Constituição Brasileira. Essa Constituição ficou conhecida como Constituição Cidadã, em referência às suas conquistas lá no campo das liberdades individuais, os direitos da natureza social e política. Em 1989, aconteceram as primeiras eleições diretas em mais de 20 anos. E teve uma variedade de partidos e candidatos. E haveria então um segundo turno, onde apenas 2 candidatos iriam disputar. E esses candidatos seriam os mais votados. Foi Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Fernando Collor de Mello, do PRN, que era o Partido da Construção Nacional. E Fernando Collor foi eleito o primeiro presidente da República depois da promulgação da Constituição, tá? Fernando Collor, ele assumiu em 1990 e anunciou logo um plano econômico, que seria o Plano Collor. E tinha o objetivo de modernizar a economia, enxugar a máquina administrativa e combater a inflação. Só que em 90 ele começou a enfrentar uma crise e durou pouco tempo. Não foi pelas questões políticas ou socioeconômicas, não. Seu próprio irmão fez várias denúncias contra ele na imprensa. E isso desencadeou uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, que investigou a vida todinha do presidente, desde a campanha eleitoral. E tinha um nível de corrupção extraordinário, que envolvia até a primeira-dama, o presidente e alguns ministros, como o empresário Paulo César Farias. A partir de agosto de 92, ocorreram manifestações em todo o país pedindo a cassação do mandato de presidente. Então, começou a explodir o Fora Collor, que era um movimento para retirar o presidente da sua função. Fernando Collor, então, renunciou antes de ter o mandato cassado. Ele renunciou em 29 de dezembro de 92 e quem assumiu foi o seu vice Itamar Franco. A CPI incriminou Collor e o caminho estava aberto para impeachment. Durante o julgamento, lá em 29 de dezembro, Collor enviou ao senador uma carta de renúncia. Mesmo assim, prosseguiram o julgamento e cassaram os direitos políticos de Collor por 8 anos. Itamar Franco, então, assumiu de 92 a 94, liderando os graves problemas que o Brasil estava sofrendo. Hiperinflação, estagnação do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que estava estacionado lá desde a década de 80. Depois dos desacertos lá no comando do Ministério da Fazenda, Itamar Franco vai nomear o senador Fernando Henrique Cardoso como novo comandante da economia. Aí deu um fôlego aí no governo dele. Depois que assumiu o Ministério da Fazenda, Fernando Henrique anunciou o Plano Real, que tinha como objetivo acabar com a inflação e estabilizar a economia. O Plano Real ele ganhou apoio da população, a inflação baixou para quase 50% e em junho ela chegou a quase 4%, terminando o ano com a inflação semestral de menos de 20%, o que era muito bom para o que estava acontecendo lá na época. Impulsionado aí pelo Plano Real, Fernando Henrique se candidatou a presidente e o adversário, que era Luiz Inácio Lula da Silva, caía cada vez mais nas pesquisas. E ele venceu no primeiro turno, que foi realizado em 3 de outubro, e teve quase 55% dos votos. E Fernando Henrique Cardoso assumiu, então, de 95 a 2002, tá? E a característica do governo dele foi o quê?
Privatização e globalização. A inflação permaneceu em níveis baixos, mas o desemprego se agravou. Então, teve crise na saúde pública e as desigualdades sociais permaneciam, tá? Os juros estavam altíssimos e isso impedia que o crescimento retornasse. Só que ele foi eleito de novo em 98 e foi o primeiro presidente que conseguiu fazer 2 mandatos consecutivos. A partir do Collor, depois de Itamar Franco, teve Fernando Henrique Cardoso por 2 mandatos e o Estado começou a diminuir sua participação na economia, privatizando várias empresas estatais. Por exemplo, usina de Volta Redonda, a Companhia de Alcális, tá? Por isso é que se dizia, a era varguista na economia finalmente estava chegando ao fim. Por quê? Porque a participação intensa do Estado estava diminuindo e no lugar disso deu-se as privatizações, tá? Depois de Fernando Collor, veio Fernando Henrique Cardoso. Luiz Inácio Lula da Silva finalmente conseguiu ser eleito, que ele já tinha disputado o quê? 3 vezes a eleição. Então, ele foi eleito lá em 2003, com 61% dos votos, tá? Foi o presidente mais votado da história do país. O plano de governo dele era o combate à fome por meio da Secretaria de Emergência Social e o combate à inflação, porque o Brasil passava por uma crise. Em 2006, ele foi reeleito. E em 2010, a quem ele indicou, porque não pode ser, né, não pode ter mais de 2 mandatos consecutivos, ele indicou Dilma Rousseff, que foi eleita também com a primeira mulher presidente da República. Em 2011, Dilma tomou posse, foi a primeira mulher a assumir esse cargo e ela tinha feito parte do governo Lula porque era ministra de Minas e Energia e depois foi ministra da Casa Civil. Ela deu continuidade à política de Lula, né? E criou alguns programas como Mais Médicos, o Brasil Carinhoso e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que era o Pronatec. Ela também foi reeleita, tá? Começou o 2º mandato, só que teve o quê? A crise política e econômica. Com essa crise, ela tomou medidas pouco populares e teve aumento então, de luz, da gasolina, dos impostos, regras trabalhistas e aposentadoria que foram mudadas e ela não chegou a concluir o 2º mandato porque teve um processo de impeachment, foi acusada de crime de responsabilidade fiscal e foi afastada do cargo em 2016. Quem assumiu então o cargo de presidente da República foi Michel Temer, que ficou até 2018, quando teve as eleições diretas, e Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil e está aí até hoje, até 2022, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de responder os exercícios ao final do capítulo. Até a próxima aula!